de orar, com desejo de orar, para interceder, você é convidado. Além dessa escala, quem tiver desejo a data da igreja é muito importante, né? Só que todas as vezes que a gente fala de oração, se tiver um culto de oração, infelizmente eu culto de menos pessoas. Mas se eu fazer um churrasco no bota, né, meu Deus? Lá no nosso dessa também, né, meu Deus? Então, irmãos, mas eu convido você, porque nunca vai sair de bola do crente. Oração chega junto. A gente precisa orar também, e a gente tem muita causa para colocar a oração. Então, você tem disponibilidade para a gente aqui. Aí, quinta-feira, nós temos nosso grupo de recomeço, que são os nossos GRs, né, onde temos os de jovem falado do PC. Você que não quer, não, pastor, eu só participo do culto no domingo. E eu quero ter mais um relacionamento com meus irmãos durante a semana. Quinta-feira agora foi na minha casa, quinta agora já na casa de outro irmão. Tem de jovem, tem para você que é casado, tem um de mulheres, uma terça sim, outra não, na casa da Rosiana. Então assim, a gente tenta não se reunir só no domingo. Na semana a gente também tem um tempo de palavra, oração, dinâmica, uma comunhão, todo mundo leva um cuscuz, um baião não, cuscuz, tapioca, e a gente acaba tendo um tempo de comunhão e também de recomeço das nossas vidas, tá bom? Então você é nosso convidado também, nos procure. Aí cadê a Mara do principal? Correu? Então eu vou deixar no final, beleza? Queridos, eu quero convidar vocês. Dia 18 de abril é próximo sábado, amém, irmão? Amém. Próximo sábado a gente ia fazer aqui na igreja o nosso primeiro culto de casais. O que é que acontece? A Recomeçar a Sede também não tinha feito nenhum esse ano ainda. E nós vamos nos unir lá. Vou levar uma palavra para casal. Você talvez, que nunca me viu pregando para casal, você tem a oportunidade de ver como é bem legal, é um ambiente diferente. E nós vamos estar juntos lá, um monte de casais semeando e colhendo no casamento. Então eu quero convidar e convocar todos os casais da igreja, sábado que vem, 19 horas, 18h20, a gente sai daqui todo mundo vai junto. É lá no Gereçado 3, uma igreja onde é a nossa sede. Vai ter um tempo lá tem 20, 30 casais, né, Cristiano? Juntar com os nossos, o pessoal da Alvorada também, vai recomeçar a Alvorada, e fazer uma festa bem bonita e semear. Talvez, desde quando começou o ano, a gente não teve uma oportunidade de ter um tempo ainda para o casal, deixar os meninos com a sogra, porque sogra é para isso, viu? Vó é para isso, deixa os meninos, e vai o marido e a mulher levantar as mãos, adorar a Deus. Sogra só é, irmão, para a gente deixar o menino e pedir ele emprestado, não é, Bruno? Não, eu tenho que, Silvio, tem que ser. Sogra é para isso. Se minha sogra estivesse aqui, ela vai para lá nesse lado. Então, sábado, 18h20, vamos estar saindo daqui. Quem não tiver carona, fala comigo. Bota mais 3 no meu carro, 2 no outro. A gente vai estar fazendo uma caravana e botar um boneco lá na Pacatuba lá e fazer o pastor Paulo ficar com vergonha da gente também, que ele é mais centrado e tal. Mas o nome de Jesus vai ser uma noite muito especial lá. Eu tenho um aviso, irmão, mas aí a Mara é empresária, está lá fora, ela arruma o nome de cara. Toma o celular dela aí que você está falando. Não, irmã, aí a Mara, bota logo aí. Terça-feira agora, irmão, para a glória de Deus, vai começar aqui na igreja algo que a gente pensou iniciar no passado e não conseguimos porque não tínhamos um educador físico, né? E aí a Mara, ali fora, ela é personal trainer da academia a qual nós treinamos. E por incrível que pareça, Adriana, com uma senhora lá que estava lutando contra o câncer, eu fazendo funcionar, aí se aproximou. Aí ela está aqui, né? Aí se reconciliou com Jesus, está congregando com a gente, ela, o noivo dela. E ela disse, pastor, eu quero dar um jeito de pegar o que eu aprendi e ajudar a igreja. Como é que eu posso fazer? Aí ela elaborou um projeto Renova. E aí toda terça, uma terça sim, uma terça não, ou aqui na igreja, ou na pracinha do Instituto de Renovação, ou na praia, nós vamos ter aula de funcional para a igreja, né? Porque vocês viram reparado, o pastor está um pouco mais fitness, né? Ela tem ajudado com isso, ela passou um treinamento para mim especial, para minha esposa. Ela está perdendo toda essa propaganda de graça, né? Está vacilando ela. Aí, assim, então, terça-feira agora, dia 14, vai ser uma programação da igreja. Eu queria que todos vocês que têm disponibilidade venham para cá. Nós vamos tirar aqui todas as cadeiras, vou arrumar uma balança de biopedância, vamos tirar as medidas de novo, ver a altura, fazer uma ficha. E vamos ter um treinamento funcional aqui bem legal, o somzão ligado, né? E quando terminar, ela vai pegar essas fichas e vai fazer um treino genérico para você fazer em casa, com caminhada, com corrida ao ar livre. E pelo menos uma vez no mês termos nosso encontro na praia, Parque Raquel de Queiroz, e fazer com que a gente cuide do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O corpo, ela vai ajudar a gente na
na atividade física, né? O espírito a gente vai estar trabalhando além dos cultos, em alguns momentos nós vamos estar juntos. E em 10, 15 minutos eu dou uma reflexão na importância de cuidar do corpo, o presbítero Genildo, que é psicólogo, trazer algo para a alma da gente, como é importante nós termos uma vida não sedentária. Tem pessoas aqui, irmão, que se fizer uma caminhada da sua casa na padaria, ele cansa. A minha esposa esses dias estava subindo aqui no altar, foi dançar um pouquinho, quando ela subiu, a mulher ficou falando. Aí amada, minha filha, eu vou botar carne no seu peito, você está muito cansada. O Anderson foi fazer uma atividade. O Anderson está tão morto, irmão. O Anderson foi me ajudar com o carrinho de mão aqui. Ele sentou aqui, pastor. Pega um desfibrilador para mim, pastor, estou morrendo. Então é uma forma de nós cuidarmos também, porque eu amo esse ambiente de culto. Eu amo pregar, amo ouvir, mas querido, um ambiente de comunhão é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E se nós pudermos, além de estudar a palavra junto, de orar junto, puder treinar o nosso corpo junto, isso vai gerar relacionamento, amizade. Nós vamos mandar para os outros, que é uma beleza. Vai ser a única hora que você vai poder mandar de mim, me agachando, todo torto, se estralando. Então vai ser, além disso, mais um tempo de comunhão. Pastor, qual a idade? Qual é o sexo? Irmão, é para toda a igreja. A avó Malu tem 74 anos, né, vozinha? Todo sábado de manhã, quando o projeto ativo, a gente ia lá com o Raquel de Queiroz, fazíamos um alongamento, e lá a gente dava uma caminhada, corrida, e ela se garantia. E no final, né, patrocínio do Ponto do Frango, nós vamos ter uma melanciazinha, uma mãozinha, um melãozinho, uma bananinha, entendeu? Para mostrar também uma atividadezinha, nem sabia, peguei de surpresa agora, mas assim mesmo. Eu tenho um amigo generoso, é para isso. Se pudesse vir um bolozinho da tudo de bom bolo, mas aí não combina com o momento, né? Mas no aniversário da igreja, quem sabe, um bolão 2 andar, né? Pega aí, ela levantou a mão. Amém, queridos? Então assim, são esses avisos. Aí a Amada você vai ver aí, é uma pequenininha japonesinha, uma bênção de Deus, está trabalhando conosco, o noivo dela, o Paulo Henrique, é guarda municipal de Pacajus, e trabalha lá, e está de serviço, sempre está por aqui. Então assim, vai ser uma terça-feira maravilhosa. Então peço você que venha, roupa de academia, tênis, vamos tirar todas as cadeiras aqui, botar um somzão, convide pessoas. É uma coisa do projeto dela, que está aqui, que era para ser algo também evangelístico, né? Ela vai trazer gente da academia para vir, porque ela tem essa autoridade com muitas pessoas lá. Aí você chama o seu amigo para vir aqui, aí ele tem um pouco do preconceito da igreja, e vê que na igreja também estamos tratando da nossa parte física também, e somos amigos, e vê o pastor brincando, e vê a pastora brincando, e isso não diminui e nem tira a reverência de Deus de nenhuma forma. Então a gente quer se tornar, nós temos nosso lema que é Comunidade Cristã Recomeçar Fortaleza, um sentimento chamado família. Então nós vamos tratar essa família em todas as áreas. Hoje eu tive prazer, eu estou 15 dias de férias, irmão, acabo quinta-feira, e nesses 15 dias eu tomei café com tanta gente, porque eu disse ao Senhor que o que eu puder fazer para estar com os meus irmãos eu vou dar um jeito. E já tomei café com o reino da Adonai, tomei café com meus irmãos aqui, já fui almoçar com os pastores, juntei os pastores da Alvorada, Maracanã, tudo na minha casa, chamei o Lucivano, todo sujo de cimento, em cima do alto para estar com a gente, porque a gente tem que gastar tempo com pessoas, irmão, crescendo, aprendendo e manifestando o reino, tá bom? Então esses são os avisos, ela não está ali, mas eu peço, então terça-feira às 19 horas, você que tem isso, vem para cá, a gente faz uma turma bem legal aqui, o Genildo lá tem aqueles cones, tem escada, tem bambolê, tem cabo de vassoura, vamos montar um circuito aqui de treinamento funcional, bem divertido, você vai ver como é legal, o alongamento, irmão, você que não treina há muito tempo, quando você for alongar, você vai ver quanto você está duro, engessado, vai se instalar tanto, então assim, é um início. Na outra terça, quando tiver, a gente faz uma pracinha com ar livre lá no Projeto de Renovação, no Instituto de Renovação. Com um mês, a gente vai marcar um sábado pela manhã ou final da tarde, vai chamar o pessoal do Maracanã, a fazer um cuidado todo mundo, arrecadar um alimento, fazer cesta básica para abençoar os outros. Então, tudo isso é um projeto que está iniciando agora. E isso é para vocês. Se você for fazer um treinamento personalizado na academia, você paga. Nós vamos ter isso de graça aqui na igreja, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Vem perder esse bucho, vem endurecer essas carnes, que aí vai ficar bem legal. A gente começar a adorar aqui com guitarra, bateria abaixo, se puder pular e nem cansar, porque o treino vai estar fluindo. Tá bom, irmãos? Amém. Acabaram os amigos, glória a Deus. Tá ruim, venha. Vamos resolver isso, em nome de Jesus. Vamos popular a mesa nova para nós. Eu tenho 2 rins, só preciso de um. Eu fui ver para comprar uma mesa de som, que tinha R$9.000, mas roubar o outro. É isso mesmo, não tem, nossa mesa está ficando por cima do ar-condicionado e tá ali, né? Tudo aqui é novo e a mesa é velha, ela está pedindo para ser rebolada fora, entendeu?
Mas Deus quiser, hoje Deus mandou alguém para dar um dízimo bem bom, dá para uma mesa nova para nós. Amém? Glória a Deus, irmãos. E aí, mais alguma coisa? Vem para cá, Júnior, por favor. Queridos, eu preguei 3 semanas seguidas. Eu fiz uma série aqui na igreja de quem é Jesus. E eu pensei que eu tinha acabado, né? Estou conversando com um amigo meu do chat GPT, a inteligência artificial, para ver se eu pego essas pregações e faço ela um e-book de PDF, a gente distribui na igreja. Foram 3 semanas muito especiais, daquilo que Deus falou no nosso coração, mas hoje eu dou a honra, né, ao meu irmão, meu cunhado, né, meu amigo do tempo, o presbítero Genildo, para ministrar a palavra. Ele vai falar muito ao seu coração. Eu queria que você levantasse sua mão no seu lugar e orasse pela vida dele. Vai, irmão, peça a Deus, peça para ele ser um instrumento de Deus essa noite e falar ao seu coração. Sabe, você que vem aqui com uma expectativa, pode ter certeza, Deus vai surpreender e superar a expectativa que você trouxe. Porque Deus ele é especialista em superar as expectativas. Nessa noite, Deus, nós consagramos tudo que está acontecendo aqui ao Senhor. A nossa vida, o nosso coração, Deus, cada instrumento, essa mesa abençoada, tudo que está acontecendo aqui, Deus, é para glorificar o Teu santo nome. E agora, Senhor, nós abrimos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor proteja nossos ouvidos espirituais, nossos olhos, e entendamos, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos sair daqui de uma maneira totalmente diferente do que chegamos, Senhor. Mudados e moldados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Graças a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. O pastor James já falou aí, né? Meu nome, sou o cunhado dele, James. Rapaz, Juliano, o homem conseguiu, viu? Se quer botar a camisa, o homem conseguiu, viu? O homem disse que ia colocar a camisa de fitness e colocou, viu? Irmãos, o James passou um tempo falando um pouco sobre Jesus, e ele vai continuar com essa série, e eu também quero continuar com a minha, falando um pouco sobre os fundamentos. Eu trouxe uma palavra sobre os fundamentos em Esdras, e o James pregou um pouquinho sobre Neemias, e eu não quero parar por aí, eu quero dar continuidade. Mas antes disso, queria que você fechasse os olhos, queria que vocês orassem comigo, convide o Espírito Santo para vir nesse lugar. Senhor, eu oro, Deus, para que o Teu Espírito, Deus, possa me conduzir através da Tua palavra, Deus. Dando continuidade a essa oração que o pastor Diego deu, eu peço, Deus, que o Teu Espírito venha alcançar o coração da Tua igreja. Deus, eu não sei o que tirou eles da sua casa para estar nesse ambiente. Se foi somente para te adorar, para bem dizer, ou para questionar, saber o que está passando na vida de cada um. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente, Deus, nesse lugar. Toma liberdade, Deus, e ministra ao meu coração e ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Em crer de amém. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém. Vamos ser bem rápido e diretivo, né? Lá em Mateus, capítulo 24, no verso 37. Amém? Mateus, capítulo 24, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu já não tenho uma voz bonita, é rouca, né? Na luta e no som. Eu queria que os irmãos ficassem para prestar atenção, para vocês entendessem um pouco a palavra de Deus e o que está sendo lançado. O que você achar
que é de Deus, você retém. Aquilo que você acha que de fato não é de Deus, você deixa passar ou devolve para mim. Amém? Irmãos, essa mensagem que Jesus diz nos fins dos dias, iria acontecer isso, assim como nos dias de Noé. E às vezes essa mensagem parece ser batida e passageira, né? Mas eu queria perguntar uma coisa: comer é errado? Beber é errado? Casar é errado? E dar-se em casamento também é errado? Porque Jesus diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E quem prega e traz muito essa mensagem, às vezes vem com esse tom de parece que é errado, né? Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Mas essa mensagem, irmãos, ela vai confrontar um pouquinho nos dias de emergência e de urgência. Essa mensagem, irmãos, é para aqueles que têm que de fato despertar-se. Aquele que de fato não pode pensar que é um dia comum. Não tem como. Estávamos se preparando para vir para a igreja. A minha filha dorme e se acorda com febre, 38,5. Tinha como eu e minha esposa comer, beber, se arrumar e vir para a igreja? Não. Tinha que ter alguma postura de mãe ou de pai. Ela tinha que louvar e eu tinha que pregar. Rapaz, é o seguinte, a ministra do louvor dá para segurar a mensagem do louvor. Mas o pastor ia pegar o pastor de supetão, aí é covardia, né? Não, eu vou. E aí ela ficou cuidando da Isabela e eu vim pregar. E essa mensagem ela me incomodou, porque na época de Noé tinha um homem que escutou a mensagem da salvação e disse que ia acontecer uma coisa bem caótica no mundo inteiro, mas precisava que todos ficassem atentos o que ia acontecer. E ele começou a pegar madeira para fazer uma arca, para que ia acontecer algo inusitado. A água ia descer do céu. Nunca tinha acontecido isso. E da mesma forma, irmãos, nós estamos esperando a vinda do Filho do Homem. Algo inusitado, algo que nunca aconteceu. E muitos estão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, mas não prestam atenção no que está acontecendo. O pastor Lívio trouxe uma mensagem de Neemias, de levantar os muros. Eu trouxe uma palavra de Esdras, colocar os fundamentos. Mas agora eu quero ir mais atrás, um pouquinho atrás. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história e a vida de Daniel. A vida de um jovem ou de uma criança, né? Que passou por um estreito. E muitas pessoas acreditam que Jó passou por muita dificuldade. Jó passou por muitas lutas. Mas eu queria tratar um pouquinho da história de Daniel e apontar para os nossos dias de hoje. Você acha que o Evangelho está sendo pregado com ênfase ou é uma coisa comum? Será que os pastores, os sacerdotes de hoje, eles estão pregando a vinda de Cristo como próxima ou como você tem que viver uma vida próspera, uma vida boa, uma vida de Deus? Como é que os sacerdotes e os líderes mundiais estão vendo os dias atuais? Nós estamos prestes a passar pelo momento de eleição, onde pessoas vão depositar seus votos em uma pessoa, em um partido, em uma cultura. Nós estamos prestes a ver também a maior festa do mundo, que é a Copa, onde o mundo para ver 22 homens jogando um contra o outro e um estádio lotado. Nós estamos prestes, irmãos,
a ver grandes cenas acontecer no nosso planeta, mas poucos estão percebendo o que estamos vivendo nos dias atuais. Bem? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Aí eu queria, irmãos, que vocês abrissem a Bíblia de vocês junto comigo, lá em Daniel, capítulo 1. Procure aí. Quando vocês vão procurando, eu vou falar um pouquinho do que eu tenho observado como psicólogo. O pastor Diego falou que eu sou psicólogo, mas eu sou mais específico na área da psicologia social. Eu gosto de ver o fenômeno social, eu gosto de conhecer as comunidades, eu gosto de ver o que está acontecendo em uma cidade, em um país, em um estado e nas culturas. E eu estou observando, irmãos, que a nossa juventude, ela tem passado por uma modificação muito grande pela cultura. E o Satanás, ele continua com a mesma artimanha de sempre, colocar as distrações, chamada tecnologia. As distrações são as mesmas, desde a época do Éden até os dias de hoje. E olha que interessante, tem uma maçã mordida na minha tecnologia. Que símbolo interessante, né? E muitas pessoas pegam esse como status para dizer: se você tem, você vai ver como é bom. É a mesma coisa que dizer: ó, quando você morder, você vai ver como é bom. Quando você desenvolver e entender essa tecnologia, vai ser bom. E Satanás começa a colocar alguns manjares à nossa frente. E não foi diferente com o meu amigo aqui, Daniel. Vamos lá para Daniel, capítulo 1, versículo de número 1. E diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e ele a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas suas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que eles bebiam, e aqui assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, e a saber, a Daniel pôs chamado de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, e o Azarias chamou de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Versículo de número 9. Deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos: Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que dos vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos o havia constituído, Daniel, Azarias,
Misael e Azarias. Amém? O texto foi grande, um pouquinho longo, mas eu vou parafrasear um pouquinho essa história. Irmãos, Daniel, ele está vindo aqui como exilado do povo babilônico. Ele morava em Judá, todo o povo foi destruído, sitiado, e essas crianças foram levadas para a Babilônia. Para quem não conhece Babilônia, era a cidade que veio da Torre de Babel, e se construiu a Babilônia, uma cidade da tecnologia, uma cidade onde muitos cientistas, magos, inteligentes, pessoas com QI elevado estavam naquele local. E Daniel, irmãos, ele foi levado junto com esses 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Só que quando eles foram levados, irmãos, modificaram o nome deles. A Daniel foi chamado de Beltesazar, e os outros, vocês sabem que foi para a fornalha com esses nomes, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o nome certo era Ananias, Misael e Azarias. E eles, irmãos, foram passar pelo crivo. Eu queria que vocês não se distraíssem, nem deixassem o diabo tirar sua atenção pelo celular, rede social ou algo do tipo. Pense que tudo isso aqui que está acontecendo, irmão, é espiritual. Quando eu vi a minha filha ficar enferma na hora de se arrumar para o culto, eu entendi que a igreja ela está pronta para ir para a igreja, ela está pronta para adorar. Mas a juventude, a nossa criança, ela está se vindo, de fato, recebendo um bombardeio para não dar continuidade a isso. Então, se a minha filha ficou enferma, eu quero entender que a juventude está enferma. E ela está enferma por distrações, ela está enferma por uma febre que ninguém consegue entender o porquê. Hoje você vai ver várias situações, eu posso falar tranquilamente sobre a questão de cultura, porque eu trabalho exatamente na área. Eu trabalho exatamente quando há uma informação dentro de uma comunidade, dentro de um bairro. E pessoas pegam culturas e história para poder implantar no dia. E não é, irmãos. Hoje a nossa juventude ela vai passar por uma luta, por essa febre. A igreja está se arrumando, a igreja está ficando adornada, o sacerdócio está preparado para a palavra, mas a nossa juventude ela vai estar sofrendo um bombardeio. E quem sabia mais do que isso, e sabe mais do que isso, é Satanás, o inimigo de nossas almas. Quem sabia mais do que isso era Nabucodonosor, quando diz: pega os jovens e sábios de todos esses reis e traz para dentro da Babilônia, porque eu quero que eles venham me servir. E eles não procuraram qualquer jovem, eles procuraram aqueles que não tinham erros, não tinham falhas, nem mancha, nem mácula, nenhum tipo de enfermidade. Você sabe por quê? Porque o rei queria o melhor daquela terra. O melhor daquela terra não era o ouro, porque se fosse o ouro ele pegava aquelas vasos, aquele ouro e ficava com ele, e ele distribuía para outro ambiente. Mas ele queria era a realeza. E qual era a realeza? Daniel. Daniel era um jovem que nasceu no meio do ambiente nobre. E quem nasce no ambiente nobre, ele cultua, ele guarda a cultura daquele ambiente. E se Daniel ficou durante aquele tempo em Judá, ele foi instruído em sabedoria e graça de entendimento. E o rei Nabucodonosor queria saber qual eram as maiores potências do Deus de Judá. Assim como ele queria saber dos medos, dos persas, dos caldeus, de todos os outros reinos, ele separou crianças e jovens para ser os seus serviçais. E Daniel foi junto. Só que há uma diferença, porque o rei ofereceu algo para aquelas crianças e aqueles jovens. Ele ofereceu comida e bebida. Existe alguma coisa a mais, irmão, que venha nos distrair do que comida e bebida? Necessidade biológica. O ser humano ele é bio, psicossocial e espiritual. O biológico, irmãos, ele afeta o que? A alimentação, o físico, né? Quer falar melhor aí? Vai ser nos dias futuros aí, né? Que a gente vai renovar. Mas o biológico, irmãos, ele afeta muito. Se você não fizer atividade física, você está nos outros dias ali cansado, sem saber o porquê.
você dorme mal, você acorda mal, você tem um dia, parece que está levando 50 quilos nas costas, porque o físico, ele está precisando ser trabalhado. E o espírito e o psicológico, da mesma forma. Se você não entende as suas emoções e não sabe o que você está passando, você vai passar por lutas. Mas também tem, irmãos, o social. O ser humano é social e Deus falou isso desde o começo. Não é bom que o homem esteja só. Ele tinha que fazer uma companheira. E aquela companheira tinha que haver frutos. Por quê? Porque o homem ele é sociável. Se você tirar todo tipo de ser humano ao redor do homem e colocar ele numa caixa branca, ele vai ter surto psicótico. Porque a sua mente é criativa. E nós somos imagens e semelhanças de Deus. E vamos querer criar coisas, querer conversar, querer frutificar. E a sociedade é para isso. Só que Daniel, ele já vinha de uma cultura. E ele estava entrando em outra. E o rei pegou ele pela barriga. Não, vamos oferecer o melhor do rei para esses meninos. E ofereceram aí comida e bebida. A diferença, irmãos, desses meninos para os outros que foram exilados é que todos esses jovens tinham uma cultura. O rei tinha medo do que a juventude que tinha uma postura de realeza usurpasse a cadeira do rei, usurpasse o reino do rei, porque ele tinha cultura e sabedoria. E se tivesse algum caos, a pessoa mais inteligente poderia usurpar o lugar do rei. E o que eles faziam com esses jovens? Eles castravam esses jovens e chamavam de eunucos. Então Daniel, quando ele chega a esse ambiente, existe uma possibilidade imensa de Daniel ter sido castrado, ter virado eunuco forçadamente. Essa é uma hipótese, a qual eu acredito que tem muita força. E vou dizer o porquê. Quando Daniel começa a ser tratado pelo eunuco, o eunuco começa a dizer: pelo amor de Deus, não me fala uma pergunta, me faz um pedido desse não. Tu tem que comer a melhor comida, a picanha, a maminha, né? Comer o melhor vinho ali, para você ter uma aparência boa e bonita diante do rei. Porque se eu sou o seu eunuco e não estou ajudando, cooperando, quem vai para vala sou eu. Então ele não queria que esse menino ficasse com o semblante caído. Só que Daniel, na conversa, sendo muito sábio, ele pediu para que o eunuco fizesse um experimento durante 10 dias. A Fafá sabe essa questão de experimento social, e ele colocou Daniel nesse experimento. Me dê 10 dias, porque ele tinha 30, né? Então vamos queimar esses 10 dias. Se eu e os meus amigos ficarem mais bonitos, inteligentes, se apresentar com quem mais elevado, aí você dá continuidade para poder se alimentar do grão e da água. Do grão, digo, dos legumes. Porque Daniel, ele pegou um princípio, irmãos, que veio antes de Noé, foi lá para Adão. Na época de Adão, você não vê Deus mandando ele comer, mata um animal e come. Não vê. É alimento, é as hortaliças, é os legumes. E Daniel pega essa essência. Diz: não, deixa só os legumes e a água. E faz o experimento. E o eunuco fez o experimento durante 10 dias. O que aconteceu? Daniel e os seus amigos foram as pessoas mais formosas durante aquele tempo. E Daniel tinha esse princípio de identidade limitado. Você fica imaginando uma criança que foi tirada do meio familiar, destruiu toda a sua família, foi tirado da cultura do ambiente e colocado em um lugar onde deveria servir outras pessoas. Para mim é mais difícil ainda que o próprio Jó. Jó era adulto, homem rico, pessoas serviam a ele e ele perdeu tudo. Agora eu estou me deparando com uma criança que não tinha nada, que tinha sido castrado e tinha que se submeter a uma pessoa e a outro Deus, e ainda tinha que cuidar dos 3 amigos dele. Olha que desafio para uma juventude. E Daniel, ele foi se preparando, irmãos. E Daniel, ele precisou fazer 3 passos para entender as suas limitações. E eu queria fazer um paralelo entre Daniel
e entre o nosso outro amigo Paulo, que está lá em Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Só o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Vou ler de novo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando isso exatamente porque ele sabia o que eles iriam passar. Nos versículos depois ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por nós, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Amém? Irmãos, observando a história de Paulo e a história de Daniel, ele vai apontar para uma juventude que vai passar por algumas lutas, alguns questionamentos. E eu fico imaginando que Daniel, irmãos, você vai poder estudar depois isso. O livro de Daniel vai vir e apontar para Apocalipse, o que nós estamos vivendo hoje. E eu acredito tanto no pastor James, nessa mensagem de Daniel, que quando eu vejo hoje as guerras acontecendo no Iraque, nos Estados Unidos, Israel, em todo aquele ambiente ali do Golfo Pérsico, eu vejo Daniel se concretizando. E eu esperando ansiosamente para Cristo voltar. Só que seria muito fácil eu poder pregar somente sobre a salvação de Jesus, se eu não pudesse alertar a juventude o que ela vai passar. E eu conversando com o pastor Diego, a pastora Ciane lá em casa, ele diz: rapaz, é o seguinte, o que eu tenho para ensinar o meu filho Isaac e a Isabelle, eu vou correr contra o tempo. Mas vai ter uma hora que ele vai ter que se posicionar. Vai ter uma hora que eles vão ter que dizer o sim ou o não. Dizer o sim e o não, irmãos, não é fácil. E aí é onde eu chego a essa questão do vaso de barro e sonhos de ouro. Por que eu digo vaso de barro? Quando o apóstolo Paulo, ele cita isso, irmãos, eu fico pensando: rapaz, se o apóstolo Paulo disse que tinha fraquezas e que ele era um vaso de barro, quem dirá eu e o Lucivano? Você vai para a música. Quem dirá nós? Quem dirá, rapaz, eu e você como um vaso frágil? Aí eu coloquei assim, no primeiro ponto, essa mesa da aliança, irmãos, é onde o não fortalece o vaso. Nessa mesa onde Daniel se sentou e Deus permitiu que o reinado de Jeoaquim fosse tomado por Nabucodonosor, eu fico dizendo: Deus, ele tem o controle de tudo. Só que nós queremos ser grandes cristãos, super-heróis, e queremos trazer que o governo vai vir só se eu me posicionar aqui votando. Triste fim nosso. Porque se Deus não permitir, eu podia votar 10 vezes a mesma pessoa. Deus não ia permitir que essa pessoa entrasse no reino. Porque ele é um vaso bem frágil. A pessoa que nós podemos estar criando expectativa, ela pode ter um infarto fulminante amanhã. E qual vai ser o plano B? O seu, o meu. Pode acabar, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. Somos passageiros. E o livro de Daniel, ele vai falar exatamente sobre isso. Que nós somos passageiros, somos frágeis. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós cristãos somos fracos, igual todo ser humano. A diferença é que dentro de nós
existe um tesouro, existe um ouro ali guardado. E esse tesouro, irmãos, ele é o único que tem poder de fazer com que o seu vaso não venha quebrar. E se quebrar, irmãos, ele é fiel, irmão, para modelar novamente esse vaso. Amém? Então, irmãos, o Daniel, ele teve que dizer um não para fortalecer ele. Eu fico imaginando uma criança que passou por uma situação complexa, sem um pai para proteger, sem uma mãe para dizer um sim e não, e ele tem que se posicionar como jovem e dizer: eu não posso comer disso. E eu fiquei pensando, será que foi só um jejum? Será que foi, não, eu não posso comer porque é do rei? Não é, irmãos. A cultura da época dizia o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Você sabe o que o judaísmo dizia na época? Que o homem não poderia comer carne com porco, carne de porco. Que o homem não poderia comer carne com sangue. E que o homem não poderia beber vinho forte. E a cultura pagã ao redor fazia isso. E quando o Nabucodonosor diz, dá um decreto para que eles venham comer, ele está se posicionando como Deus daquelas pessoas. Tem que todo jovem vai ter que comer da mesa do rei. Só que ele não é só comer o rei, não é só comer a comida do rei, não é. É dizer, se eu comer, eu estou negando o meu Deus. Então, Daniel, ele teve que dizer um não para uma pessoa que não poderia receber o não. E aí ele foi sendo alimentado, irmãos. Em Romanos 12, versículo 2, eu amo muito, vai dizer que nós não podemos aceitar esse tempo de hoje. Nós não podemos, de fato, nos moldarmos ao sistema de hoje. A nossa mente já tem que ser transformada em Deus, mas não pelo sistema. Amém? Então, o rei dizia o seguinte: tome a decisão, coma. E o rei e o Daniel dizendo: não, eu não vou comer. E o nosso não para o mundo é um sim para Deus. E aí, quando nós vamos para a reunião para a igreja, sede, aí tem a mesa do banquete. Por que eu tenho acesso à mesa do banquete? Porque eu disse não para o banquete do sistema, não para a mesa do rei do mundo. Amém? Só podemos ter acesso à mesa do rei quando nós dissemos não para a mesa do mundo. O segundo ponto, irmãos, é a beleza das cicatrizes. E agora eu vou parar sobre paternidade. E aí mexe um pouquinho em mim e vai mexer com a Augusta também, né? Falar sobre cicatrizes, irmãos, não é falar sobre somente guerras que você passou, mas é sobre todo o contato que você teve. Daniel, possivelmente, eu não vou confirmar, mas possivelmente, ele poderia ter uma cicatriz íntima para servir ao rei, para ser um homem fiel ao rei. Nós, como cristãos, passamos por outras cicatrizes. Para que nós venhamos aceitar a Cristo, nós precisamos entender o que é o pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que ele tinha um espinho na carne. E eu nunca vi, Juliano, ele dizer que tirou esse espinho. Nunca vi. Eu nunca vi dizer que ele disse: não, eu consegui tirar o espinho da minha carne e agora eu estou vivendo só pela graça. Uma coisa boa, uau! A minha empresa cresceu, a minha espinha saiu. Não, uau! A minha saúde chegou, o meu espinho saiu. Eu não vi. Eu não vi a viagem dos meus sonhos, o meu espinho saiu. Eu não vi. Não, meu casamento se estabeleceu, o meu espinho saiu. Não vi. Eu vi o apóstolo Paulo dizendo que ele carregava algo mais importante do que aquela cicatriz, porque aquela cicatriz ia expor de fato quem é Cristo nele. Amém? Os vasos, irmãos, Diego já até fez uma vez no encontro, foi o vaso rachado com aquele ouro ao redor, simbolizando isso.
Mas o vaso, para quem não conhece, irmãos, ele tinha que ser provado no fogo. E o vaso, para ser provado no fogo, ele não poderia ter nenhuma pedra dentro dele, porque se ele tivesse, ele seria trincado ou estourado. E quando esse vaso saía, o oleiro, ele tinha que refazer. Se ele não refazesse esse trabalho, os feirantes pegavam e pintavam ao redor dele, onde tinha rachadura, e ele ia vender isso nas feiras, e aí colocava essa cera, e se chamava isso de sinceros. E aí vem a nossa palavra sinceridade. Você está falando a verdade? Você é sincero? Esse vaso aí não tem rachadura? Como é que descobre se o vaso está pintado por fora? E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos esse vaso, mas só que nós temos muitas rachaduras. Eu, como filho, eu passei por algumas dificuldades. Eu nunca recebi o te amo do meu pai. Quem é que nunca recebeu o te amo do pai? Porque a cultura do meu pai não era estabelecido isso. Era a mãe que daria todo afeto. O pai poderia dar um destino. Meu filho, você é ser trabalhador, você é ser de realia. Mas a palavra pai, assim, espontaneamente te amo, só veio no leito do hospital. E hoje eu tento fazer com que o meu filho entenda isso, para que ele não venha sofrer isso. Né, Isaac? Eu te amo. Aí, Isabela, te amo. Está me vendo lá em casa. Mas eu nunca vi isso. Cicatrizes. Que no encontro com Deus, eu entendi que eu merecia aquilo. E um pai poderia me abraçar e dizer: te amo. Às vezes nós fazemos outros tipos de cicatrizes em nossos filhos, só que nós não percebemos. O outro era sentar e conversar sobre a vida. Quem que teve um pai e uma mãe que sentou e conversou sobre a vida com você? Ele gastava tempo na hora de dormir. Não, eu vou contar uma história para o meu filho na hora de dormir. Se eu for botar isso na régua, não é bem difícil um homem fazer isso. Geralmente é a mãe. Mas deixa eu contar. Daniel só ficou fiel aqui à palavra de Deus porque a cabala continuava. A cabala era os escritos do judeu verbalmente, na oratória. Ele só permaneceu fiel porque ele escutava os ensinamentos do judaísmo. E até hoje eles ainda acreditam que a oratória também é muito fiel, igual a Torá, que é os escritos. Até hoje eles acreditam fielmente nisso. E se você disser uma palavra para o seu filho e dizer que ele não presta, alguma coisa na infância, depois de velho, ele ainda vai se lembrar disso. Pode ser que ele não se lembre da mãozada que você deu. Pode ser que ele não se lembre do puxão do cabelo que você deu. Pode ser que ele não se lembre do castigo que você colocou de joelho no milho ali, ó. Mas uma palavra na infância pode ser que ela venha rasgar o coração e a identidade dele pelo resto da vida. Amém? São cicatrizes. E aí eu me lembro, rapaz, eu tinha um problema de inferioridade imensa. Falei na juventude lá naquela igreja lá, né? Do Jorge, né? Os jovens. Meu nome é muito bonito, né? Genildo. E aí, um nome estranho desse, e eu queria me destacar em tudo. Estava na escola brincando, vivo e morto. Não, na época era céu e inferno, céu e inferno. E um palhaço infeliz fez para brincar todo mundo, brincar naquele canto. Eu sempre competitivo, eu não queria perder. E fiquei entre o céu e o inferno, um ano, né? Do outro. E vivo e morto. E fui o último e ganhei. Eu pronto, ganhei. Ganhei uma rede, o menino da rede. Ganhei, porque a mulher lá me entregava a rede, né, para a comunidade. Ganhei a rede, já o palhaço. Como é o seu nome? Aí eu, Genildo. Como? Genildo. Gemido. Aí pronto, meu amigo.
500 amigos meus nessa escola que me chamam de gemido. Aonde eu ia era a música do gemidinho. Não tinha para onde correr. E uma criança, rapaz, eu tive tanta raiva de palhaço o resto da minha vida. Você tem noção. E essa brincadeira contrariando a brincadeira, mas ficou na minha infância. Pense um menino que sempre fazia xixi na rede. Era eu. Depois de velho, pai de 11, 13 anos faz xixi na rede, minha mãe olhou para mim, e ela cansada, né? Porque ela lavava na mão, as roupas, já lavava minha rede pesada. Infeliz, tu era para ter sido abortado mesmo. Tentei abortar e foi tão ruim que não consegui morrer. Com 12 anos. Eu escutei aquilo e parou tudo. Ele parou. Aí eu só não acredito. Eu era para ter sido morto. Eu não era para nascer. E aí desde então, irmãos, eu nunca mais me na rede. Não foi por uma pisa. Não foi por nada disso. Mas eu só dormia depois de 1 hora da manhã se eu fosse para o banheiro. Mas eu nem me mijava na rede. Consequentemente isso, comecei a andar na rua, você sabe, só chegar em casa às 2 horas da manhã. Lá eu vi muitas coisas, mas a palavra que eu escutava do meu pai era o seguinte: vive santidade e não se corrompa com os outros. Pronto. Eu caminhei com um maconheiro, com capa de noiado, com homossexual, nem com tudo, de madrugada. Mas essa essência permaneceu em mim. E eu lendo, fazendo meus devocionais em Daniel, eu entendi que embora eu tenha cicatrizes, embora eu tivesse palavras contrárias sobre a minha vida, embora que meus próprios pais, meus familiares fizessem essas marcas na minha identidade, a palavra que Deus colocou na minha vida, ela ia me deixar fiel e firme naquilo. Ela ia me conservar naquele ambiente. E eu fui conservado, irmãos. Já vi alguns enterros de alguns amigos meus, já vi muitos amigos meus saírem de suas cadeias, voltar para suas casas, porque estão distraídos com o tempo terreno. E hoje eu me deparo com muitos pais que não conseguem orientar seus filhos. E às vezes eu fico sofrendo por dentro, que eu queria corrigir, mas não posso. Porque você só pode entregar o que você tem. A minha mãe só entregou o que ela tinha. Depois eu falei com ela, depois de ver sobre isso, se acertamos, orando, pedindo perdão, e ela confirmou aquela mensagem que estava no meu coração desde criança. Mas eu entendo hoje como psicólogo que foi, de fato, o receio de não ter o controle das coisas. E Daniel passou por isso. Daniel passou pelo momento onde todo ao seu redor estava com medo e ele tinha que se posicionar. Por isso eu digo, trago não somente vasos de barro, mas também sonhos de ouro. Porque Daniel tinha algo dentro do coração dele. Ele sabia de onde ele vinha, sabia a realeza que ele servia e sabia qual era a sua família real, a sua nobreza. Amém? Daniel tomou uma decisão no seu coração. Versículo 8 diz assim, só para que vocês fiquem no coração e na mente de vocês. Daniel 1, versículo 8 diz assim: Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjado dele. Ele decidiu, irmãos. Ele decidiu a não aceitar isso. A decisão, irmão, que vem do coração é muito simples, uma palavra muito simples. Mas essa palavra, irmão, vem três situações. A primeira, ela vai vir a questão de posição. O coração não é simplesmente uma questão física dela. Ninguém sabia o que de fato era coração. A não ser se abrisse e visse o coração do homem. Mas o coração não falava sobre intimidade, sobre de fato as suas emoções, os seus sentimentos e a sua vida em si, o que ele tinha em Deus. E Daniel, ele não se conformava em estar naquele ambiente.
Ele estava na Babilônia, estava na cultura da Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Amém? A igreja, irmãos, nos dias de hoje, ela pode saber que ela está num ambiente onde é pecaminoso, um ambiente onde é destrutivo, um ambiente onde é pornográfico, um ambiente onde de fato é vicioso, mas ela não pertence a esse mundo. Amém? O conteúdo de Daniel, irmãos, Daniel rejeitou a comida do rei para não perder sua identidade. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos e que nós estamos vivendo como cristãos? A beleza da cicatriz, irmãos, é o que Salomão não teve. Davi, se olhasse, era cheio de marcas, mas Salomão, eu acredito que o cabelo dele era até vislumbrante. Se não vai entender, era só nascendo, porque ele não precisou guerrear as guerras de Davi. Salomão foi protegido numa bolha onde ele não precisou guerrear com ninguém. E eu assisti uma série, né, a casa de Davi. Davi, pobre, ele passou por lutas, irmãos. E Salomão, seu filho, foi protegido. O que Davi ganhou fora, Salomão tinha que batalhar dentro, para não perder. Deus, irmãos, ele não usa os filtros, ele usa as cicatrizes. Eu coloquei, escrevi isso aqui porque no mundo de hoje, pastores e sacerdotes pensam mais em seguidores na internet do que o que o sacerdote faz na própria igreja. Tu tem quantos ovelhas? 40. Tem quantos seguidores? 3.000. Vem para perto de mim. Muitos pastores de igreja de quer pessoas perto de vocês se você tiver muitos seguidores. Aqui, ó. Não é mais aqui. Não é mais dentro das casas, na família, com os irmãos, com os amigos. Não é. É aqui, ó. Quantos seguidores você tem? Vai ter impacto social? Então vem para perto. Eles contratam, irmão. Sai dessa igreja grande de Fortaleza aqui. Vem aqui para São Paulo, que é uma lugar grande, onde tem ricos, onde o pessoal vem de helicóptero. Você tem muito seguidor. Vem para perto. E o irmão está lá 40 anos na igreja, jejuando, orando, lendo a palavra, fica no teu canto. Só tem tua família contigo para perguntar no Instagram. Mas é uma pessoa que ele nunca conheceu. Se tiver 1 milhão de seguidores, chama para a sua igreja. Que evangelho é esse? Eu acredito, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele deixou de ser o maior influenciador da época, porque ele era um cara inteligente com as escrituras, e ele se fez pobre, perseguidor, humilde. Ele já sabia o que ele ia passar, por isso ele escreveu isso em Coríntios. Nós somos de barro, irmãos, vamos ser passageiros, mas nós carregamos algo importante, irmãos. Amém? Irmão, o selo da paternidade é o decreto que nada apaga. O selo da paternidade, irmãos, é um decreto que nada apaga. Daniel tinha isso no seu coração. Quem conhece a história de Daniel vai saber que ele passou por 4 reinos: Nabucodonosor, o seu filho Belsazar, Dário e depois Ciro. Essas 4 etapas. No início ele teve que fazer, irmãos, uma interpretação de sonhos, porque ele ia para a vala também. O rei Nabucodonosor estava inquieto, porque ele queria decifrar o sonho dele, e ele não sabia o que era. E ele chamou só os mais inteligentes. Fala o seguinte: entra no meu reino e vocês têm que interpretar o meu sonho. Oh, rapaz, chama Freud, né? O interpretador de sonhos. Só que Freud não podia, porque eles não, me diga que foi que eu sonhei. Aí é demais, né? Interpretar o sonho, Juliano, é fácil. Agora dizer o que o cara sonhou para depois interpretar, aí é complicado, né? Aí os magos lá, os caldeus, ficaram tudo com receio. E se nós errarmos, o que vai acontecer? Tudo ia morrer, só isso. Interpreta, quem é que quis interpretar? Ninguém. E aí ficou alvoroço, quem é que vai? Quem é que vai? Ninguém queria ir, irmãos. Ninguém se atrevia a querer interpretar o sonho do rei, mas o rei estava inquieto. Ele queria decifrar esse sonho. E aí Daniel disse: rapaz, é o seguinte, chama os 3 amigos dele, vamos para a minha casa, vamos orar.
E Deus confirma, dá a visão do sonho de Nabucodonosor para Daniel. E Daniel vai descrever. Chega em frente ao rei e diz: rei, eu vou decifrar seu sonho. Pai, me diga o que foi que eu sonhei. Rapaz, você sonhou uma coisa. Uma pedra no cume do monte. Ela é cortada, mas não com mão de homens. Ela rola, quebra uma estátua que é de barro, bronze, prata, cabeça de ouro. E ela bate nas pernas e esmiuça toda a estátua. E o rei ficou perplexo. Entendeu que aquele menino de fato era inteligente. Nem Isaac Newton queria levar que nem Daniel. E ele estudou muito no livro de Daniel. Os grandes cientistas ainda estudam o livro de Daniel para entender como aquele menino daquela época fala do reinado até hoje. E o rei ficou confuso. Ele disse: não, é o seguinte, a cabeça de ouro é o teu reinado. Essa pedra vai vir, viu? E vai bater nessas pedras aí. E todos esses metais são, de fato, temporadas de reinos. E o céu vai cair. Só que o rei é inteligente, né? Se eu ser a pessoa que falou eu do meu governo, o que eu vou chamar? Acabar sendo meu ministro. A economia vai falir, vou chamar o melhor economista que está falando do meu erro. Se a saúde vai errada, vou pegar o melhor médico ali para dizer o que tem que ser feito. E ele chamou Daniel para perto, para Daniel governar junto com ele. E isso aconteceu, irmãos. Daniel se aproximou de Nabucodonosor, falou de outra visão, de outro sonho. E quando veio o filho dele, ele não conhecia Daniel. Aí lá vai Daniel para a prova de novo. E Daniel teve que interpretar de novo. Aí depois veio o dos persas, dos medos, do Dário. Só que quando chegou no reinado de Ciro, Daniel ensinou o rei Ciro que as profecias de Jeremias, 70 anos atrás, estavam para se cumprir. E o nome dele, Ciro, foi citado lá em Jeremias. E ele seria esse homem que iria levantar os muros de Jerusalém. E eu fico imaginando um rei, de início, quis matar o judeu. O outro quis confrontar. O outro virou amigo, mas sem querer botar ele na cova, pedindo para que os leões não comissem ele, porque foi o erro do rei. E o outro está escutando Daniel a orientação de como seriam levantados os muros. Uma geração, irmãos, que escuta a Deus, ele pode passar por qualquer reino, qualquer temporada. Ele vai fazer o que Deus vai pedir. Amém? O meu filho e o seu filho, ele vai escutar a palavra de Deus. Não importa qual é o local onde ele estiver. Se é Nabucodonosor, se é Dário, se é Ciro. Deus conservou dentro deles um tesouro escondido. E as suas cicatrizes, elas vão demonstrar o ouro que está dentro dela. Amém? Então, irmãos, eu não tenho como esconder do Isaac que ele vai passar por lutas e vai ter as suas cicatrizes. Eu não posso proteger ele e colocar ele dentro da bolha. Não. Satanás vai querer a identidade dos nossos filhos, vai querer corromper o nome deles. Mas existe algo dentro deles que é mais forte: a graça de Cristo. Amém? Amém? Para concluirmos, eu queria que nós vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas 4, versículo 7. Volta aqui, Thales, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Vou ler com vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Amém? Irmãos, a identidade de Daniel, para os olhos humanos, ele era de escravo. Gente, por que você disse que pode ser que ele tenha sido um eunuco?
Porque quando Daniel foi jogado na cova dos leões, irmãos, ele foi sozinho. Mas quando o rei Dário, ele viu que Daniel foi livramento de Deus ali, para não ser comido pelos leões, ele jogou naquela cova os mentirosos que tinham sido dizendo que Daniel estava confrontando a sua identidade. Foi jogado os falsos profetas, seus filhos e suas mulheres. Numa posição de pai, irmãos, Daniel era batido com sua esposa, no mínimo. Daniel foi só. Daniel foi um menino escravo, um menino que foi tirado do seu ambiente, mas que ele não perdeu a sua essência. Amém? No capítulo 12, versículo 3, Daniel vai falar que Daniel ele tinha um espírito excelente. E não foi só ele que viu isso. O primeiro rei, o segundo rei, o terceiro rei e o quarto rei identificou que o Daniel era um menino com um espírito excelente. Você que é cristão, irmãos, e conhece a palavra de Deus, se você já impôs as suas mãos no seu filho, você pode ter certeza, aonde seu filho for, o pessoal vai bater assim, não, que tua filha é diferente. Aí por que teu filho tem? É muito bom teu filho, é muito diferente. Aí tem como deixar o teu filho em comunhão com o meu filho, para que ele seja uma boa conduta com o meu filho? Por quê? Porque dentro deles carregam um espírito excelente. Nabucodonosor entendeu isso. Todos os reinos entenderam isso. Então, irmãos, na Babilônia, ela deu um cargo para Daniel. Ela deu um cargo de governador, de copeiro, de eunuco. Mas o Calvário de Cristo, ele nos dá um nome. Nós somos herdeiros com ele. Amém? O Cordeiro de Deus, ele nos dá um nome, irmãos. E aqui eu fecho com isso. Não tente consertar as suas rachaduras sozinhos. Apresente isso ao oleiro. Nós podemos ser pastores, podemos ser presbíteros, podemos ser um pai que passou por muitas. Existe um oleiro que consegue quebrar o vaso e fazer de novo. Ele me quebrou. Eu estou trabalhando de ontem 3 vezes, eu não estou mais, né? E o engenheiro de lá, que a gente, quando eu chamava para consertar as coisas, era o meu diretor da escola. Quem estudou Antônio Siqueira, né? Conheceu o famoso Alves, né? Aí ele olhou para mim e disse: menino, tu ainda está vivo? Eu sei que eu tinha tão mais, tão ruim aqui, né? Calma, velho. Meus amigos estão todos vivos, não. Tem alguns presos, outros morreram, mas eu sobrevivi. Então o que agora? Eu vou ser um psicólogo. Não acredito, não. Eu vou ligar para a Malca, não tem condição, não. O que a Malca falava de ti? Mas Deus mudou meu coração. Deus conservou meu coração nesse ambiente. E eu preguei para ele. E ele aceitou uma palavra, né, de um amigo. E hoje ele é meu amigo. Mas deu muitas cabeças ao Alves, né? Ao diretor, ao homem que dizia: rapaz, esse menino aqui não tem como sobreviver. Quando ele for para o fogo, ele vai ser provado. Ele vai ser quebrado. Mas as minhas máscaras, irmãos, teve que cair. O que é as máscaras, Gil? É quando eu coloco uma cera nas rachaduras da minha vida. Aí eu tenho uns amigos quando eles estão no trabalho, dizem: mas o teu Instagram é aberto. E o teu não é aberto, não? Não, amigo, só quem pode ver minhas coisas é a minha família. Eu posto aí que se eu pudesse alcançar mais pessoas para falar da minha vida, eu abria. Minha vida é um livro aberto. Se o de Cristo todo mundo carrega, quem dirá o Instagram, quem dirá as redes sociais? Porque eu não tenho nada a esconder. As minhas máscaras já foram tudo caídas. E quer que eu diga mais?
O meu pecado é o meu testemunho. E as rachaduras, elas transpassam a glória de Deus que está em mim. É por isso que eu me glorio nas minhas fraquezas. E eu quero muito que vocês entendam isso, que você venha se gloriar na sua fraqueza. É a sua temperança, é a mentira, é a falsidade, é o vício, é a pornografia. O que é? Qual é a rachadura que está na sua identidade? Você foi castrado quando mais novo sobre a questão de paternidade? Deus quer se manifestar nisso. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé para a gente orar em cima disso e concluir, como sempre eu concluo, né? Existe uma expectativa na sua casa que você vai manifestar a Cristo. Existe uma expectativa que o seu filho espera que você tome a posição. Existe uma expectativa que a sua esposa, ela quer que você se posicione. Existe uma expectativa, pastor James, que essa igreja espere que você se posicione. Existe uma expectativa ali na rua, irmãos, que o obreiro possa alcançar e abraçar os que passam lá fora. Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós. Feche seus olhos em nome de Jesus. E aí eu faço esse convite ao altar. Sim. Que você possa entender que você não é escravo desse pecado. Que você não é escravo da cultura desse mundo. Que o seu filho, ele não pertence a esse sistema. Existe uma essência de realeza no coração dessa juventude, da sua casa, que vai lhe conservar os princípios de Deus e lhe apresentar como filho de Deus. Deus, Ele almeja, Ele anseia que você se posicione e que você de fato venha mostrar quem Ele é nas suas fraquezas. Senhor, em nome de Jesus, nós te convidamos, Senhor, para que o Senhor possa tirar as nossas máscaras nessa noite. Nós somos filhos imperfeitos, nós somos pessoas que falham, somos de fato cristãos limitados, mas dentro de nós carregamos o Espírito e na palavra, nós carregamos o Espírito Consolador, nós carregamos em nós, Deus, o Espírito de ousadia, para que esse tempo, Deus, o Senhor seja manifestado. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, que a nossa casa irá sentir a tua glória, Senhor, através das orações dos santos, e que o nosso Espírito, que é de excelência, venha se manifestar, Deus, em nome de Jesus. Não é pelas minhas mãos, não é por carne nem sangue, mas através do teu Espírito, Deus, que possa se manifestar a tua santidade, a tua bondade, a tua grandeza, em nome de Jesus. Sabemos que o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele venha se apresentar nessa noite e nos trazer força, vigor, Senhor, em nome de Jesus, para que nós sejamos um pai e muito forte, Senhor, para poder conduzir os nossos filhos da melhor maneira. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Deus, que nós não podemos, Senhor, deixar de ensinar os nossos filhos, inculcar neles, Senhor Deus, a tua palavra, para que eles não venham se desviar para a esquerda nem para a direita, mas para que eles possam seguir o alvo que é Cristo, para que eles não possam se corromper e se desviar da tua santidade. Deus, que a tua palavra seja a verdade no coração deles. Pai, em nome de Jesus, profetizamos que essa igreja, Senhor Deus, irá ser uma igreja, Deus, de libertação, de cura, Senhor, em nome de Jesus, que os casais dessa igreja, elas vão ser referência de ensinamento dos filhos, de orientações, de posturas, em nome de Jesus. É assim, Deus, que nós oramos, para que os nossos casamentos sejam bem estruturados. Deus, coloca no coração do pastor James uma palavra viva, para que os casais da arte toda recomeçar, Deus, que todos que irão se unir, eles possam entender que a tua palavra é mais poderosa de qualquer castigo. Senhor Deus, que a tua palavra
poderosa, Deus, de qualquer cultura terrestre. Não é, Senhor Deus, a mesa do rei de Nabucodonosor, Deus, que irá corromper os princípios de nossos filhos. Porque nós cremos, Senhor Deus, que nós não somos mais escravos, mas de fato nós carregamos um sonho de ouro, que é a tua graça, Senhor. E nós se tornamos herdeiros da graça de Cristo. Amém? Então, irmãos, que vocês possam cantar essa canção agora como uma oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sou filho
filho, com sua mãe, com o seu próprio pai. É um momento especial, irmãos, onde Deus separou para que você possa de fato impor as mãos dele e entender o quanto é importante esse momento. Amém? Para quem está só, abraça quem está ao seu lado, leve a mão, nós somos uma igreja. Lá onde para cá, onde para aqui. Aproxima aí, próximo do familiar próximo. Quem não está, se aproxima aqui. Pais aqui presentes venham ter mais consciência e a forma de melhor ensinar seus filhos, Deus. Que eles venham amadurecer em graça e sabedoria, para que seus filhos venham ter um ótimo ensinamento, Senhor. Que eles venham crescer e amadurecer, Senhor, em graça, sabedoria, fidelidade e bondade em Ti, Senhor. Que cada um venha ter uma boa família, uma boa casa futuramente, que eles venham conseguir dar muito bem de seus pais, tudo de bom, Senhor, em Deus, Senhor. Que a família recomeçar venha crescer cada vez mais, Senhor. Ajude aos pais aqui presentes a como ensinar seus filhos da forma certa, Senhor. Ensina-nos a eles, Senhor, como ter uma melhor paternidade com seus filhos, Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que a casa de cada um aqui, Deus, seja abençoada, Deus. Nós profetizamos, Senhor Deus, uma linhagem real do Senhor nesse lugar. Que a santidade, Deus, a proteção, Deus, de suas casas sejam estabelecidas. Que nenhum sitiamento, Deus, nenhum sítio ao redor de nossa casa venha prevalecer. Porque as portas do inferno, Senhor Deus, não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Que a nossa casa, Deus, a nossa família, o nosso lar, Deus, esteja fiel a Ti, Deus, protegido em amor, em graça, Deus, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a orar e a cuidar de nossa casa, em nome de Jesus. Faz assim, Deus, com os pais e mães desse lugar, em nome de Jesus. E que nós venhamos entender, Deus, que nós não somos escravos desse sistema, nós somos herdeiros do céu, Deus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus salve de palmas para Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos encerrar esse momento. Fecha o corredor aí. Fecha o corredor e leva essa semente para a tua casa, irmão. Leva essa semente para a tua casa, que pode... Tudo está acontecendo diferente do que você imagina na sua casa.
mas Deus não perdeu o controle da situação. A palavra que eu tenho, e essa eu recebo no meu coração: não desista dos seus filhos. Hoje uma palavra parece que é como se fosse aquela mensagem do coração do pai, né? De reconciliação com o filho. Mas o Senhor traz uma mensagem para essa igreja: vamos cuidar dos nossos jovens, vamos cuidar dos nossos filhos. Enquanto estávamos aqui recebendo essa mensagem, cerca de 20, 25 crianças estavam sendo ministradas, adorando a Deus, louvando ao Senhor ali atrás. Agora temos a semana inteira com eles em casa, eles na escola. Então tire um momento para fazer seu culto doméstico com eles. Pais, leiam Bíblia com seus filhos, chame eles para orar. No começo vai ser difícil, mas chame, sabe, insista, demonstre amor, carinho, porque nós precisamos proteger essas crianças. E jovens, eu não sei como está o seu coração agora, estou de olho fechado para não olhar para nenhum. Mas se você recebeu essa mensagem aqui, precisa dar um abraço na sua mãe ou no seu pai. Se você ainda tem a possibilidade de dar um abraço no seu pai, você que ainda tem pai presente, não perca tempo, meu filho. Honre seus pais. Você tem que ter noção como o seu pai e a sua mãe fizeram de tudo para que você estivesse vivo até hoje. Muitas vezes nós, quando éramos jovens, nós não entendíamos a responsabilidade que os pais tinham sobre nós. E muitas vezes eu fui um filho que rebati muito, que falei muito, que briguei muito. E hoje eu sou pai de 2 filhos, a Letícia com 16 anos e o Natanael com 4 anos. O quanto eu me envergonho e peço perdão pelo jovem que eu era em relação aos meus pais. Quanto tempo eu perdi desonrando os meus pais com palavras, com mentiras. Mas o Senhor teve graça e misericórdia de nós, nos alcançou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Ele nos dá uma oportunidade de restaurar a família dele aqui na terra. Então você, como homem e mulher de Deus, tem uma responsabilidade. Ame a Jesus como você nunca amou. Sirva a Deus como você nunca serviu. Adore ao Senhor com todo o teu força, entendimento, e cuida da tua casa, meu querido. Cuida do teu casamento, cuida da tua família, cuida dos teus filhos. Quantas famílias estão despedaçadas por falta de um eu te amo e de um me perdoe. Mas o Senhor Jesus nessa noite está dizendo que a excelência que tem nos vasos de barro vem do Senhor. Não é por nós, não é por sua personalidade, não. A graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo está habitando no seu coração, né? Então o Senhor está dando uma oportunidade essa noite para a família. Você veio a esse lugar para receber uma palavra, e Deus só diz assim: cuida da tua casa, meu irmão. Cuida do tesouro que eu coloquei nas tuas mãos, pai. Cuida das pedras preciosas que eu coloquei na tua mão, mãe. Eu te dei mais anos nessa terra, eu curei você para que você desse uma resposta positiva nesse tempo. Ama a tua família. Sabe que eu recebi essa mensagem, Deus sabe como eu amo família e como eu amo a minha família e como eu também passo por dificuldade como todas as famílias que estão aqui. Mas o Senhor nessa noite Ele está dizendo que pode passar os 4 reis que o Genildo falou, por exemplo, que o Genildo ministrou, e todos eles viam que Daniel vivia em excelência, que ele rejeitou os manjares daquele tempo porque ele conseguia entender que Deus era muito maior do que qualquer prato de comida, manjar que estava oferecendo. A minha oração essa noite é que você consiga discernir qual é o alimento que vem do céu para a tua vida diariamente. Que você tenha coragem e ousadia para rejeitar os manjares dessa terra, os manjares que vai fazer você pecar, se distanciar de Deus, se afastar do propósito do Senhor, mas que nunca vai faltar o alimento verdadeiro vindo do céu para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus que nós sejamos nutridos pelo provimento que vem do céu. Temos vivido tempos onde
parece perdido, drogas, prostituição, imoralidade. Parece que até a igreja evangélica está esquecendo algumas coisas, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus não se esqueceu dos seus filhos. Deus te trouxe nesse lugar essa noite. Talvez porque você foi convidado, às vezes até arrastado, né? Você talvez não queira vir um domingo à noite. O único lugar que eu não queria estar era numa igreja evangélica cristã. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele havia marcado um encontro com você, meu filho, para que você levasse sementes de amor para sua casa. Eu não sei como está o relacionamento seu com os seus filhos, mas você vai chegar em casa e vai olhar nos olhos dele e vai dizer: eu te amo, como faz tempo que você não diz. Você vai dizer: eu te amo, meu filho, eu te perdoo, meu filho, ou pedir perdão para o seu esposo. Mas Deus vai restaurar famílias essa noite, e amanhã, segunda-feira, vai ser uma casa adornada de amor, uma casa que vai estar cheia do Espírito Santo, porque o perdão entrou, a graça manifestou-se e Jesus está vencendo. Então você está nessa noite, eu pedi para você fechar esse corredor, mas o meu coração está queimando, irmão. Talvez tenha alguém nesse lugar que queira se reconciliar com o Senhor Jesus, e esta é a tua oportunidade. Esta é a oportunidade que você tem de declarar: Senhor, eu fiz escolhas na minha vida que me distanciou de Ti, mas essa noite eu entendo que eu posso estar cheio de cicatriz, cheio de pereba, cheio de mentira, mas eu escutei que o Senhor me ama e eu quero fazer o caminho de volta. Eu quero me reconciliar com a Tua verdade, com a Tua palavra, e eu quero amar a minha família. Essa é a tua oportunidade, meu querido. Está todo mundo de olho fechado, meu irmão. Se você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus, esse é o teu momento. Essa é a tua hora. Se tem alguém entre nós que quer entregar, levanta as tuas mãos, levanta a tua mão no teu lugar. Alguém vai te dar um abraço agora, alguém vai entregar uma palavra de Deus para você. Se tiver alguém que quer entregar o seu coração, não saia daqui sem essa oportunidade de mudança. O Senhor quer ver você, irmão, vivendo, adorando, servindo e amando. E tudo começa com uma confissão pública, quando você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tem alguém nosso meio, irmão? Levante sua mão bem alto para eu ver. Aleluia, aleluia. Duas pessoas ali atrás, obreiros, servos. Dá um abraço para essa senhora Ana. Vai, Beniane, abraça, Beniane, libera. Tem mais alguém nosso meio que quer entregar o seu coração a Jesus nesse lugar, que quer reconhecer o Senhor e Salvador Jesus como o Senhor da sua vida, e quer se reconciliar e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor e viver de uma forma digna, justa e honrosa. Eu quero adorar o Senhor em espírito e verdade. Eu quero honrar os meus pais, eu quero cuidar da minha família, eu quero ser um pai melhor, um filho melhor. Queridos, a saída que você tem é a cruz de Jesus Cristo essa noite. Sem Jesus Cristo, irmão, não tente mais. Não tente mais, é Jesus e ponto final, meu querido. É Jesus Cristo e ponto final na tua vida. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me. Adore como família.
Eu abençoo a minha casa, a minha família, a família recomeçar. Cada pessoa que vem de outros lugares, de outros ministérios para estar aqui. Eu peço que o Senhor abençoe a família, a paternidade, os filhos de cada um. E obrigado por essa vida que se rende ao Senhor essa noite. Senhor Deus, no nome de Jesus, que essa mulher, que essa irmã, ela entenda que ela está dando um passo de fé essa noite. Um passo de fé e de responsabilidade. Ela decide se tornar filha do Senhor. E como filha do Senhor, você tem um novo caminhar, minha querida. Eu abençoo a tua vida. E a partir de hoje você seja guiada e dirigida pelo poder do Espírito Santo. Que o sangue de Jesus te proteja, te cubra, te guarde. Fale ao seu coração que você tenha relacionamento com Deus de uma forma genuína e real. Que você ouça a voz de Deus nas suas decisões. Que você nunca mais seja a pessoa que entrou antes de fazer esse convite aceito no teu coração. Nós como igreja nos alegramos com o Senhor e dizemos que você faz parte de uma nova família, a família de Deus aqui na terra. E cada um que está de mão dada aqui, irmão, são seus irmãos que estão para lhe ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos bem alto, levanta para encerrar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja com todo o povo de Deus, toda a família de Deus aqui na terra, toda a placa de igreja que está aqui representada seja abençoada por tua palavra e tua bondade. Que o amor de Deus e a comunhão do Senhor esteja com todo o povo do Senhor aqui na terra, desde agora e para sempre.